O cavalo é um animal interessante. Eu acho um animal bonito. Até eu estava conversando hoje de manhã com alguém sobre cavalos bonitos, fortes. Eu acho um animal muito lindo. Mas quando se trata de inteligência, o cavalo talvez não seria o animal mais inteligente que tem no mundo. Perto de onde eu moro, às vezes nós chegamos à noite de carro e encontramos 2 ou 3 cavalos parados no meio da estrada. Pode buzinar, pode esperar um pouquinho, e o cavalo pode, talvez, sair à frente, ou pode ficar. Ou ele pode sair da estrada e de repente voltar. E diferente de uma vaca que pelo menos vai para o outro lado e continua numa linha reta, o cavalo não sabe às vezes como nem chegar ao outro lado da estrada e ficar. Parece que não é o animal mais inteligente de todos os animais que Deus fez. Pode ser o motivo que o cavalo tem sido, ao longo da história, um animal de guerra. Porque ele entra no meio da batalha e parece que não percebe que é bem provável que vai morrer. Vai sem entender o perigo que existe ao seu redor. O salmista Davi citou o cavalo junto com um outro animal, aqui em Salmo 32, versículo 8. Quando ele disse: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Então aqui a ideia de ensinamento queria passar para o ouvinte. Depois ele diz no versículo 9: não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Ele mostra aqui essa dificuldade do cavalo, que não aprende bem, não toma decisões por si, mas tem que ser controlado por alguém que vai puxando o freio, segurando as rédeas, controlando o cabresto que movimenta o cavalo e controla os movimentos dele. Se não tivesse essas coisas, o cavalo seria um animal tão, posso dizer, tão burro, que faria a coisa errada talvez constantemente, sem alguém para controlar e dominar. Este versículo nos lembra que existem várias maneiras de aprender. E hoje eu queria falar um pouco sobre as várias maneiras que nós aprendemos, para ver como podemos aprender, como podemos evitar muito sofrimento, não somente nesta vida, mas especialmente olhando para a vida eterna. A primeira maneira de aprender, nós podemos e devemos aprender por ouvir. Quando pensamos sobre isso, a ideia de alguém que fala, pode ser os pais que instruem o filho, pode ser um professor na escola que dá a instrução para os alunos, pode ser o próprio governo que fala para nós. Mas quando nós ouvimos e acatamos aquele ensinamento, é uma boa maneira de aprender. Embora exista um perigo com isso. Lucas 6, versículo 39, descreve de uma forma este perigo. Se ouvir a instrução e orientação que vem de pessoas erradas, ou instruções erradas que vêm de outras pessoas, pode não trazer um benefício para nós e sim um prejuízo. Lucas capítulo 6, versículo 39, Jesus disse: pode porventura um cego guiar a outro cego? Não cairão ambos no barranco? Se aprender a matemática de alguém que não sabe nem somar 2 mais 2, vai aprender errado. E se aprender as lições da vida de pessoas que não têm conhecimento, não têm experiência e não têm sabedoria, vai errar o caminho. Mas em geral, aprendemos muitas coisas boas ouvindo da instrução que vem de outras pessoas. Efésios capítulo 6, versículo 1, diz que os filhos devem aprender dessa forma. Efésios 6, versículo 1, ele diz: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Os pais, como ele vai comentar depois sobre a responsabilidade dos pais, entendem que os filhos crescem e ganham cada vez mais independência e chegam ao ponto que os pais não vão dar mais ordens para os filhos. Mas ele não colocou um limite de idade aqui na responsabilidade dos filhos de ouvir os pais. Até hoje, meu pai com mais de 80 anos de idade, eu beirando 50, ainda aprendo coisas importantes. Ele dá conselho, dá instrução. Ele não costuma dar ordens para mim,
mas Ele dá instrução e orientação e sugestões que ajudam na minha vida. E aqui ele fala da vantagem dos filhos aprenderem da experiência mais ampla dos próprios pais. Efésios 5, versículo 22, fala de outras pessoas que podem ouvir e aceitar instrução. Efésios 5, versículo 22, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Aqui não é que necessariamente o marido sabe mais, mas ele tem uma responsabilidade maior. Ele tem uma responsabilidade de guiar e proteger, e a mulher faz bem quando ela ouve e segue as instruções dadas pelo próprio marido. Os cristãos numa igreja que tem presbíteros devem também ouvir a instrução que vem desses homens e aprender por ouvir. Hebreus 13, versículo 17. Falando sobre a instrução de presbíteros, ele diz, Hebreus 13, 17, obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas. Ele mostra aqui a necessidade de ouvir a instrução, deixar eles nos persuadir pela palavra para mostrar o caminho que nós devemos seguir. Governantes também nos instruem e nós devemos aprender as instruções que eles dão. Imagine uma pessoa que, vindo de outro país, talvez da Inglaterra. Da Inglaterra, você sabe que o volante do carro fica do lado errado, do nosso ponto de vista. E eles dirigem o carro também do lado errado da estrada, do lado esquerdo. Então imagine alguém chegando ao Brasil e ouvindo as instruções do governo, dizendo que o carro deve ficar do lado direito. Mas a pessoa não ouve, não acata, não aceita aquele ensinamento e sai dirigindo o carro do lado esquerdo da estrada. Não vai demorar muito para sofrer uma consequência disso. Talvez uma consequência trágica. O governo muitas vezes dá instruções para nos ajudar. 1 Pedro capítulo 2, versículo 13. Pedro disse, sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer às autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem, porque assim é a vontade de Deus. No contexto de 1 Pedro, ele diz que nós somos cidadãos do céu. Fazemos parte de uma nação santa. Mas mesmo assim, temos a obrigação de nos submeter às ordenanças dos governos aqui. Os governantes não são iguais a Deus. Versículo 17, ele deixa bem claro que Deus recebe um respeito maior do que homens e reis. Mas os governantes nos instruem, e muitas vezes a orientação que vem do governo é para nos proteger e nos ajudar. Mas em todos esses casos, onde Deus colocou alguma autoridade humana na nossa vida, existe um limite. Ele colocou pais para instruir filhos, maridos para instruir as esposas, governantes para instruir os cidadãos, presbíteros para guiar os cristãos, mas ele colocou um limite que governa todas as relações humanas. Em Atos capítulo 5, versículo 29. Atos 5, versículo 29, quando Pedro e os apóstolos foram ameaçados pelos líderes em Jerusalém. Eles não aceitaram as ameaças, não se calaram, mas falaram em Atos 5, 29, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Se seu pai ou sua mãe pedir para você fazer algo contra a vontade de Deus, desobedeça o pai e obedece a Deus. Se seu marido pedir para você fazer algo contra a vontade de Deus, pecando contra Deus, desobedeça ao marido e faça a vontade de Deus. Se o governo pedir para você fazer algo contra a vontade de Deus, ou presbíteros pedirem para a pessoa fazer algo contra a vontade de Deus, desobedeça a pessoa, a autoridade humana, e faça a vontade de Deus. Mas em outros casos, quando eles nos instruem, nos guiam dentro dos princípios de Deus, devemos aprender por ouvir essa palavra. Uma segunda maneira de aprender é pelo exemplo dos outros. Temos muitos exemplos ao nosso redor. E temos também vários exemplos bíblicos que nos guiam.
alguns que são exemplos positivos que podem mostrar para nós o caminho a seguir. Por exemplo, em João 13, versículo 15, depois de dar um exemplo de serviço e humildade aos apóstolos, Jesus disse: porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Ele deu um exemplo e falou para os apóstolos seguir o exemplo. Paulo, um dos apóstolos, disse em outro lugar, 1 Coríntios 4, versículo 16, que nós devemos seguir o exemplo que ele deu. 1 Coríntios 4, versículo 16, admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Existem muitos exemplos bons e positivos que nós devemos e podemos seguir. Mas também existem exemplos negativos. E os próprios exemplos negativos também nos ajudam a encontrar o caminho certo, evitando os erros dos outros. Por exemplo, em 1 Coríntios 10, versículo 6, ele cita as falhas dos israelitas no deserto, quando pecaram e desistiram. E diz no versículo 6, ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Ele cita aqui um exemplo negativo e fala que nós não devemos seguir aquele exemplo. Quando juntamos os dois exemplos, os bons e os maus, temos algo para nos orientar para ficar no caminho certo. Se seguir os exemplos negativos, nós vamos sofrer consequências disso. Temos exemplos no Antigo Testamento de vários reis. Jeroboão, filho de Nebate, por exemplo, que induziu o povo à prática da idolatria. Depois dele vem mais 18 reis de Israel, todos eles fazendo a mesma coisa, alguns pior ainda. A consequência, pouco mais de 200 anos depois da divisão do reino, da formação do reino de Israel, aquele reino foi destruído. A consequência de seguir maus exemplos e fazer as coisas erradas. Nós precisamos dos exemplos bons e não devemos seguir as nossas tendências ou o caminho do mundo para fazer as coisas erradas. Efésios capítulo 2 dá um exemplo disso. Efésios 2, no versículo 2. Efésios capítulo 2, versículo 2. Ele fala sobre o caminho do passado, os pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. A pessoa que vive no pecado, que vive no mundo, segue o caminho fácil, o curso deste mundo. É como um rio que está descendo, é fácil. Não exige decisões, não exige coragem, não exige um caráter, simplesmente segue o caminho do mundo. Mas ele diz que nós não devemos seguir aquele caminho. Devemos optar pelo caminho de Deus e seguir as coisas que vêm da vontade dele. Quando olhamos para os exemplos, precisamos ver os exemplos bons e seguir aqueles que vão nos ajudar. Paulo disse em 1 Coríntios 11, versículo 1, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Ele mostra aqui uma coisa importante nos exemplos que nós escolhemos. Devemos verificar que aquela pessoa que nós seguimos esteja realmente no caminho do Senhor, fazendo a vontade dele. Quando aprendemos dos exemplos dos outros, é importante confirmar que aquela pessoa realmente está seguindo ao Senhor. Vou citar um exemplo de uma coisa que aconteceu na minha vida alguns anos atrás, que para mim ilustrou bem a ideia de 1 Coríntios 11. Paulo não falou somente para seguir a ele, mas para seguir a ele como ele seguia a Jesus. Estava olhando para o caminho que ele seguia. Eu estava levando um carro para uma pessoa na Bahia, de São Paulo para Bahia. Um carro um pouco antigo, mas antes de sair eu fiz uma revisão verificando os freios, a suspensão, as coisas essenciais. Pelo menos eu achei que eu tinha verificado todas as coisas essenciais no carro. O problema é que eu saí de São Paulo numa época de bastante sol.
e esqueci de verificar o limpador de para-brisa no carro. Aí eu estava passando por Minas Gerais, chegando na região de Governador Valadares, e já escurecendo à noite, veio uma chuva muito pesada. E o limpador de para-brisa funcionava, mais ou menos. Não limpava bem, e não deu aquela clareza que eu queria para ver a estrada na minha frente. E uma chuva muito pesada. Aquela chuva que você não sabe se tem acostamento, que pode sair da estrada. Se parar, alguém atrás de você que está com o mesmo problema pode bater no seu carro. Se continuar, pode bater no carro na frente. Aí eu fiquei sozinho, orei a Deus pedindo que Ele me ajudasse, me protegesse, mas ainda reconheci que eu tinha uma certa responsabilidade, porque eu estava no volante, guiando o carro. Aí eu vi um caminhão que estava andando com bastante segurança, bastante calma. Deu a impressão de algum caminhoneiro que conhecia aquela estrada. E eu entrei bem atrás dele, olhando para as lanternas do caminhão. E fiquei atrás dele até chegar num lugar que deu para encostar o carro e sair da estrada. Alguns quilômetros que eu fiquei atrás. E depois eu dei graças a Deus que aquele caminhão passou na hora certa na minha vida. Deu certo. Mas se aquele caminhão não tivesse conhecido a estrada, o caminhoneiro, se ele tivesse desviado da estrada, eu seguindo, confiando nele, se ele tivesse caído da estrada, eu não estaria aqui hoje talvez contando essa história. Importa não somente que seguimos o exemplo de alguém, mas alguém que está ficando no caminho certo. É isso que Paulo está dizendo aqui. Se não seguir exemplos de pessoas que seguem a Jesus, não adianta. Agora vamos juntar essas várias maneiras de aprender. Nós aprendemos por ouvir, aprendemos por exemplos bons e também por exemplos ruins. 2 anos atrás, eu, a Benita e Josué estávamos numa viagem. Passamos num lugar que tinha placas tentando atrair turistas de um cânion, basicamente, que passava lá com um rio uns 250 metros abaixo do nível da terra, que passava esse rio. E eram dos dois lados, era um rio bem estreito. Dos dois lados, precipícios de paredes de rocha descendo direto. Foi uma coisa onde você chegava até aqui e olhava lá embaixo o rio. E se tomasse mais um passo, obviamente poderia cair. Nós paramos para ver isso, achamos interessante. Chegando uma boa distância ainda do precipício, tinha placas avisando sobre o perigo de morte. Aprendemos por ouvir. Chegando mais perto, e agora você pode imaginar, você estando nessa situação. Você chega e você vê a placa avisando sobre o perigo do precipício. Você chega um pouco mais perto e você percebe várias pessoas que já chegaram antes de você, que estão olhando lá para baixo, mas ficando um pouquinho afastados da beira para não cair. Um exemplo bom. Aquele exemplo bom também ajuda. Agora vamos imaginar que você chega lá e você olha para baixo e você vê lá embaixo um cadáver de alguém que não respeitou a sinalização, não respeitou os bons exemplos de outras pessoas e tomou mais um passo e caiu e morreu. Agora, se você tomar mais um passo e cair, que desculpa tem? Nenhuma. Já foi avisado, já teve exemplo bom e exemplo mau. E ainda erra. Que desculpa daria? Nós aprendemos dessas várias maneiras, mas não só assim que nós aprendemos. Muitas vezes aprendemos também dos nossos próprios erros. Nem sempre. Eu quero colocar uma palavra de cautela nesta observação aqui. Nem sempre temos a oportunidade de aprender dos nossos próprios erros e fazer as coisas de novo. Aquela pessoa que tomou um passo a mais, aprendeu alguma coisa? Talvez aprendeu que a rocha lá embaixo estava muito dura, mas a lição não durou muito. E não tinha como voltar e dizer, não, esta vez eu vou ficar mais afastado. Já perdeu a vida de vez. E alguns erros são fatais a primeira vez. Eu já
ouvi falar pessoas dizendo, uma moça uma vez comentando, que ela, já sabendo que não deveria ter relações sexuais antes de casar, que ela caiu uma vez e fez isso. E depois ficou com AIDS. Ia morrer em consequência disso. Uma vez, não deu 2 oportunidades. Não foi uma coisa de aprender e depois fazer melhor. Já recebeu a consequência fatal por causa de um erro. E às vezes nós não temos uma segunda chance para aprender. Mas muitas vezes sim. Muitas vezes nós erramos e sofremos alguma consequência, mas aprendemos a lição. Muitos de nós, quando éramos crianças, tivemos uma certa fascinação com fogo. Eu não sei se você teve isso. Talvez alguns de vocês ainda não passaram esta fase. Eu passei esta fase, mas numa época da minha vida, eu tinha uma certa fascinação com isso. Mas a minha mãe, sempre me protegendo, não deixava oportunidade para mexer com fogo. Ela não deixava fósforos perto de mim. Ela sempre cuidava bem do fogão na cozinha. Mas agora imagine uma criança que tem essa fascinação e a mãe avisa sobre o perigo do fogão. E ele ouve as instruções da mãe. Não somente isso, na semana passada, o irmão mais velho chegou quando a mãe não estava olhando, colocou a mão na boca acesa do fogão, se queimou, saiu gritando e ficou com a mão toda queimada. E a criança sabe disso. Mesmo assim, a criança teimosa, eu sei que não existe criança teimosa, mas tudo bem, a criança teimosa chega, coloca a mão na boca acesa do fogão, queima a mão. Agora, será que vai fazer uma segunda vez a mesma coisa? É difícil. Normalmente, uma vez é o suficiente. A minha uma vez aconteceu quando eu tinha talvez uns 4, 5 anos de idade. Na casa da minha avó, que é numa região que tem um clima mais frio, usavam um aquecedor a gás dentro do banheiro da casa. E esse aquecedor tinha grade para ninguém colocar a mão. E lá dentro deu para ver as chamas desse aquecedor. Aí uma vez eu entrei no banheiro, fechei a porta. Agora só eu e o aquecedor aceso lá no banheiro. Só que eu não conseguia enfiar a mão para saber alguma coisa. Aí eu inventei de pegar um pedaço mais ou menos desse tamanho de papel higiênico. E consegui enfiar o papel higiênico nesse aquecedor. Sabe o que eu aprendi? Papel higiênico queima muito rápido. E eu estava segurando a outra ponta e de repente queimei a mão nesse papel higiênico. Sabe que depois disso nunca mais enfiei papel higiênico no aquecedor? Aprendi a lição. E normalmente nós procuramos aprender dos nossos erros para não repetir a mesma coisa outra vez. Não é isso que Jesus disse em Lucas 15, quando ele deu a parábola do filho que saiu de casa, fez um monte de coisa errada, gastou dinheiro em coisas erradas, ficou sem nada, mas ele chegou a ponto de perceber o que ele tinha feito. Versículo 14 diz que ele chegou a passar fome, que mesmo queria comer a comida que ele dava aos porcos, e naquele momento ele resolveu voltar para casa, arrependido, e pedir que o pai desse algum lugar para ele na casa. Ele aprendeu dos erros. E nós também devemos aprender dos nossos erros. Mas tem mais uma categoria de pessoas. Tem pessoas que aprendem ouvindo. Pessoas que aprendem de bons exemplos, aprendem de maus exemplos dos outros, ou aprendem dos seus próprios erros. E tem algumas pessoas que mesmo assim não aprendem. Aquela pessoa que vai andando e bate a cabeça na parede, volta um pouquinho, e vai de novo e bate de novo, e faz a mesma coisa várias vezes, até ficar com o rosto totalmente sangrando, e ainda não aprende. Tem pessoas que não aprendem. Não aprendem pela orientação que vem dos pais ou de outros. Não aprendem dos erros dos outros, e não aprendem dos seus próprios erros. São pessoas que podemos descrever como cavalos ou mulas. Fazem a coisa certa somente quando estão forçadas a fazer a coisa certa.
porque não tem caráter de tomar decisões boas por si só. O cavalo pode fazer exatamente o que o dono quer, enquanto o dono vai puxando as rédeas. Mas se deixar só, pode ficar no meio da estrada, pode ir para um lado, para o outro, não tem direção na vida, porque não tem domínio próprio. E tem muitas pessoas que, infelizmente, não têm domínio próprio. Não tem caráter para fazer a coisa certa. Pode, quando alguém está vigiando, forçando, até fazer a coisa certa naquele momento. Mas quando fica só, quando fica longe dos outros, não faz. Vocês lembram do caso de José, lá em Gênesis 39? José foi vendido pelos irmãos, se tornou escravo lá no Egito, mas ele, por ser uma pessoa boa e justa, abençoado por Deus, subiu a uma posição de bastante poder na casa do dono dele, de Potifar. E a mulher de Potifar tentou várias vezes seduzir o jovem José. Como que José poderia ter pensado? Olha, estou longe do meu pai, meus irmãos me odeiam e me venderam e talvez até acham que estou morto. Estou aqui onde ninguém serve a Deus, ninguém vai falar, ninguém vai saber. Que custa fazer uma coisa errada aqui? Não vai trazer consequência. Quando meus filhos estavam no colégio, a gente foi convidado a participar de uma reunião de pais, onde eles queriam fazer propaganda de uma viagem no fim do ano para os formandos. Que iam para algum lugar distante. E assim nós ouvimos comentários de outros pais, comentários de alguns alunos que já tinham alguma experiência com isso. E percebemos que, naquele caso pelo menos, eles levaram os jovens para um lugar longe dos pais, com pouca supervisão de adultos, onde deu a liberdade de fazer praticamente qualquer coisa que quisessem, e voltar e ninguém ia falar sobre nada que aconteceu lá. Nossos filhos não foram. Não foi difícil. Também tinha uma outra parte da decisão que era uma parte de algum custo, mas o motivo principal foi o ambiente de soltar jovens num ambiente longe de casa, onde teria uma liberdade de fazer as coisas erradas. José estava numa situação dessas. Longe de casa, ninguém ia saber. Mas ele falou, quando a mulher de Potifar tentou seduzi-lo, ele disse no versículo 8: tem-me por mordomo, meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Ele reconheceu até o casamento de dois descrentes pagãos, que era um casamento. Ele respeitou isso. Ele falou que eu não vou violar este casamento e não vou pecar diante de Deus. José tinha coragem. Mas as pessoas que vivem como cavalos e mulas não têm coragem e não têm caráter, como José demonstrou. Outro exemplo bem conhecido, Daniel. Daniel capítulo 1, versículo 8. Quando ele foi levado ao cativeiro, e o rei deu as instruções de preparação de alguns dos jovens, inclusive algumas comidas não apropriadas para o servo de Deus. E Daniel sabia disso. Versículo 8 diz que Daniel resolveu firmemente não contaminar-se com aquelas comidas. Depois ele foi falar com o chefe dos eunucos e pediu permissão para não comer aquela comida. Hoje em dia, o que muitas vezes acontece, até entre adultos, não somente jovens, ao contrário. A pessoa se encontra numa situação, talvez no serviço, uma situação comprometedora, que teria que fazer alguma coisa errada para agradar ao chefe. E aí a pessoa pensa, então, eu vou conversar com o chefe, vou explicar que eu não me sinto bem com isso, e quem sabe, talvez o chefe vai me livrar desse problema. E se o chefe não concordar? Se o chefe não livrar aquela pessoa do problema, vai fazer o quê? Que a pessoa já entrou vacilante, está esperando uma resposta do chefe, e depois, em muitos casos, sai dizendo que, olha, eu fui obrigado, o chefe não deixou a abertura para mim. Espere aí. Daniel não fez assim. Daniel não foi falar com o chefe para depois tomar uma decisão. Ele já tomou a decisão. Ele já resolveu, eu não vou me contaminar.
Depois ele foi falar com o chefe. Se o chefe tivesse falado, não tem jeito, você tem que comer essa comida, Daniel já decidiu não comer. Já decidiu fazer a coisa certa. Pessoas que agem com cavalos e mulas, que fazem a coisa certa somente quando são forçadas, não têm o caráter de Daniel. E basicamente não têm caráter. Não são pessoas que procuram controlar a si mesmo. São pessoas iguais à mula ou ao cavalo, que não se domina, não toma decisões por si próprio, não mostra coragem e convicção e caráter. Simplesmente faz o que os outros forçam. Agora, rapidinho, vamos pensar em alguns exemplos e aplicações. Poderíamos fazer muitos, mas eu quero fazer 2 aplicações só. A primeira, filhos e pais. É difícil, às vezes, aceitar a orientação e as decisões dos pais. Às vezes, o jovem pode sentir que os pais estão exagerando, que estão exigindo demais, que não tem motivo, e pode achar que ele é mais sábio, que ele pode ser dono do próprio nariz e fazer as coisas do seu jeito. Olha, os pais não são perfeitos. Mas não cabe ao filho decidir se rebelar contra os pais. Pode até ajudar os pais a entender que poderiam fazer melhor. Outras pessoas podem ajudar os pais. Mas a única situação em que o filho deve se rebelar contra os pais é quando os pais exigem algo que é claramente errado diante de Deus. Pecado. Outras coisas deve fazer. Os pais querem que o filho se levante cedo, às 4 da manhã, para fazer algumas tarefas em casa. O filho não acha isso justo. É pecado levantar às 4 da manhã? Não é. Seu pai mandou, levante às 4 da manhã, porque ele é seu pai. Se você quiser conversar com ele, lá para as 8, 9 da manhã, pai, amanhã não seria melhor começar um pouco mais tarde? Aí você conversa. E se ele falar, não, amanhã vamos começar às 3 da manhã, você levante às 3 da manhã. Você faz o que ele manda. Porque não é pecado fazer isso. Agora, se ele mandar você pegar um revólver e matar o vizinho, você desobedece ao seu pai. Aí ele está errado. E pedindo que você faça uma coisa errada. Mas não cabe ao filho ficar discutindo que não é justo, eu não acho que eu tenho essa responsabilidade. Faça o que ele pede, ou o que ele manda, sendo obediente. Segunda aplicação, cristãos. A nossa relação com Deus, todos nós. Nós nem sempre entendemos os motivos das coisas que Deus fala. Nem sempre Deus faz as coisas do nosso jeito. Se deixasse para nós, talvez nós faríamos várias coisas de uma forma totalmente diferente. Mas Ele não deixou para nós. Jesus tem toda a autoridade. Mateus 28, versículo 18. E Ele disse no versículo 20 que uma parte de se tornar discípulo é aprender a fazer todas as coisas que Ele ordenou. Não falou 50%, 80%, 98,8%, 99,9%. Todas as coisas. Porque Ele é o Rei. E agora tem uma diferença. Seu pai terrestre, seu pai carnal, pode até errar em alguma coisa. Mas o Pai Celeste sempre está certo. Também gosto muito de usar este verbo quando falo sobre o Pai, porque não é que Deus sempre está certo. Deus é certo. Sempre. E assim nós podemos ter a confiança total quando Ele manda que nós devemos fazer. Como nós vamos aprender? Vamos aprender por ouvir a instrução, que é a maneira mais simples e geralmente é a melhor maneira. Vamos aprender pelos exemplos bons dos outros, pelos exemplos maus dos outros, pelos nossos próprios erros, ou vamos ser como cavalos e mulas, fazendo a coisa certa somente quando obrigados a fazer. Nós devemos entender uma coisa: Deus não preparou um lugar no céu para cavalos e mulas. Se nós queremos chegar ao céu, precisamos aprender e aplicar